Júlia. Me oriente aí no meu tempo. Quanto tempo eu tenho aqui para essa primeira conversa? A gente está aqui, são 18h18. Me orientem aqui para eu seguir aí o tempo de vocês. Nós avançamos um Júlia, pouco. o protocolo, ela está com esse controle do tempo. Então, vamos dar a palavra a ela para começar, né, Júlia? Para abrir. Vamos começar. Inicialmente, a gente estava com o pensamento de você ter 35 minutos. Tá? 35 minutos. Vamos começar, né? Então tá. Boa noite a todas, e aqui nós estamos com todas as companheiras. Solicito também aos presentes, né, as presentes, que desliguem seus microfones para que a gente possa ter uma audição melhor nessa reunião e ela se torne bastante proveitosa. Com o lema deste ano, Imagine o Rotary, a Comissão Boa noite. A Comissão Distrital de Mulheres tem o grande prazer em recebê-las nesse encontro de Natal, né? Então, a gente vai convidar agora a governadora Alexina Santos para que ela proceda à mensagem de Natal. Alexina, acho que está no silencioso o teu microfone. Deixa mesmo. Eu vou ser bem breve, porque eu estou ansiosa para a gente escutar aqui Roberto, que eu já senti que a gente vai assim, ter um momento muito bom. Eu queria já um café com vocês. Mas eu quero dizer que a época natalina não é sobre presente, é sobre presença, né? Aquilo que podemos oferecer de mais importante aos outros é a nossa atenção, a nossa amizade verdadeira e o nosso amor incondicional. O meu maior desejo é que, neste Natal, possamos irradiar luz, calor para aqueles que nos rodeiam. E, Roberta, eu sempre, no nosso lema da nossa gestão, eu coloquei o girassol, né? Porque o girassol, eles se viram para o outro quando não tem a luz, para que eles se energizem, né? Então, eu acho que nós podemos ser um girassol um do outro, para que a gente possa, então, ter uma vida melhor, para que a gente possa trabalhar mais. E, neste momento, eu peço a Deus que aqueça com ternura os corações de todas vocês, né? Todas nós, que nos acompanha nessa nossa caminhada, nessa gestão de 2022, 2023. Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo chegue para nós, trazendo toda essa tranquilidade, todo esse esforço, toda essa energia que nós precisamos para melhorar e transformar a vida daqueles que mais necessitam. Era isso. Um bom Natal para todas. Obrigada. Julinha, está no silencioso teu. Passamos agora a palavra para a nossa coordenadora, né, dessa Comissão Distrital de Mulheres, Zélia Castro. Obrigada. Sejam todas bem-vindas. A comissão tem uma alegria muito grande de receber nossa governadora e todas vocês, dando uma parada nos momentos de vida e trabalho, correrias, para ouvir uma mensagem tão linda e tão sugestiva da felicidade sustentável, né, com Roberta, de nos abraçarmos mesmo virtualmente nesse tempo de Natal, que tão bem disse nossa governadora, é um tempo de presença, e aqui estamos presentes, né, para nos abraçar, repetindo virtualmente, e nos desejar muitas e muitas felicidades, e que nós possamos continuar nessa tarefa rotária permanente de servir ao próximo, principalmente aqueles que mais precisam. Nossa comissão vem trabalhando nessa linha que fala a Roberta, de uma ação de realce da mulher sem confronto. Então, a linha de trabalho dessa comissão é essa, do empoderamento no sentido do autoconhecimento, do agir em defesa da autonomia, do seu espaço social. Essa é a finalidade. E assim estamos trabalhando com muitas mãos unidas e entrelaçadas, formando um conjunto que hoje aqui está reunido e congraçando
em torno dessa ideia da chegada do Cristo. Então, uma boa noite, vamos ouvir Roberta, que é o ponto alto, né, da nossa reunião. Quem é Roberta, né? Roberta Rigor é consultora em gestão, em gestão estratégica de pessoas e instrutora de treinamento comportamentais para alta performance. Atendeu CEO e executivos de empresas como CESA, HBO, Netflix, Fibrasa, Caixa Econômica Federal, Sebrae, diversos escritórios de advocacia, empresas de engenharia, entre outras. Atuou como consultora e instrutora Sebrae nas áreas recursos humanos, empreendedorismo e gestão estratégica. Formada em comunicação social, com especialização em gestão empresarial pela FG, a Fundação Getúlio Vargas, né? E psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, estudando diretamente com mestres como Martin Celina, Leandro Carnal, entre outros aqui. Além de desenvolvimento humano, já atuou nas áreas de planejamento estratégico, marketing digital, marketing de relacionamento, CRM e inteligência de mercado. Adquiriu mais de 13 anos de experiência com estruturação de novas operações em empresas tais como Odebrecht, Vivo, PP, Claro e próprio Recife. Desenvolveu capacidade de ação, planejamento, gestão de conflito, performance, consistência, desenvolvimento e organizacional. Então, com vocês, a nossa palestrante, especialista em psicologia positiva, Roberta Rigor. Nossa, eu não sei nem onde é que você encontrou esse texto tão comprido sobre mim, viu? Meu Deus, tô velha já, viu? Menina, mas vamos lá, né? Agradecendo profundamente mesmo essa oportunidade. Vocês vão ver que as minhas palestras, elas são bastante informais, né? Eu trabalhei com muita coisa já na vida, é verdade, sempre trabalhei com multinacionais, em processos estruturadores, mas há mais de 9 anos eu migrei para trabalhar individualmente com pessoas, né? E não adianta falar de estratégia, de gestão, de nada disso, se você não olha no olho, se você não começa a entender o que existe na tua frente, né? E se conecta, né? com essas pessoas. Eu, desde 2016, facilito rodas do Sagrado Feminino, né? Que é uma outra... não sei se eu posso dizer área, mas assim... É um outro movimento que vem acontecendo, né, em paralelo com o feminismo, e é diferente do feminismo, né? Então, as rodas do Sagrado Feminino vêm resgatando essa força das mulheres em grupo, né? E desde 2016, 2017 que eu facilito rodas, né? Eu acho que foi até quando a gente se conheceu, né, Júlia? Tua filha, né, Virgínia, né, veio fazer esse trabalho comigo, né? E dentro desse tema, né, felicidade sustentável, ele é um tema muito grande, né? A psicologia positiva, que é uma área da psicologia que vem estudando sobre esses fenômenos do florescimento humano, ela também é muito recente, né? Ela está aqui desde o ano 2000, mas é uma ciência muito embasada, com muita pesquisa, com muitas amostras, né? E vem direcionando também todo um caminhar no planeta, né? Então, desde 2012, a ONU ela vem trabalhando com os países, né? Principalmente com o Butão, que é como se fosse o país que a gente está estudando sobre essa felicidade, propondo uma mudança do PIB para o FIB, né? Então, a gente já entendeu que não adianta só consumir, consumir, consumir e não ter bem-estar, e não ter sustentabilidade. Então, muitos países já estão estudando ministérios, a Nova Zelândia, por exemplo, que instituiu o Ministério do Bem-Estar para trabalhar os conceitos de crescimento sobre outras óticas, que não apenas do consumo. É quando entra a felicidade. E eu gosto de introduzir um pouco esse tema desta forma, porque senão a gente fica muito preso ao conceito de felicidade do senso comum. Todo mundo tem um conceito sobre felicidade. E aí, mas a felicidade não é desse mundo. Mas a felicidade, só que isso é um conceito de senso comum. Esse conceito de felicidade que eu trago aqui é um conceito da ciência,
que tem uma estruturação científica por trás, que tem pesquisas envolvidas e comprovações, que também é diferente da autoajuda. E nada contra a autoajuda, sou super a favor de você se autoajudar, né? A autoajuda. A diferença da autoajuda para a psicologia positiva é que na psicologia positiva existe estatística, existe amostras. Então, se comprova, são 3.000 pessoas, são 70 anos pesquisando uma situação. Então, há comprovações e amostras representativas, e por isso a gente leva para alguns caminhos. Então, eu introduzo um pouquinho aqui, a gente não vai entrar em muita ciência, porque é uma palestra curtinha, mas eu introduzo um pouquinho esse conteúdo para que a gente saiba de onde a gente está partindo sobre esse assunto, tá? E eu digo para vocês com total segurança que em 2 anos esse tema da psicologia positiva está estourado no mundo todo, tá? Por quê? Porque a gente está tendo muitos resultados quando a gente começa a implementar a psicologia positiva. A gente sabe, já está óbvio para a maioria das pessoas, o problema de saúde mental que a gente está vivendo no planeta, né? O Brasil já é o país mais ansioso da América Latina. Aumento de mais de 200% em suicídios de crianças e adolescentes. Então, assim, a saúde mental não é mais uma questão de, nossa, eu preciso ir na terapia. A saúde mental é uma questão social. É uma questão que a gente precisa ser vista em grupo. A gente precisa ver em grupo e não individualmente. Então, todo esse estudo que acontece, que eu estou trazendo para vocês aqui da psicologia positiva, é algo que vem lá de cima. Tá? A ONU definiu como objetivo para 2030, um dos objetivos é o bem-estar. A ONU definiu. Tem bancos investindo nesses estudos. Tem instituições de pesquisa investindo dinheiro nisso. Então, não é uma coisa que a Roberta levantou e disse, a minha opinião é que a gente... Nada do que eu estou trazendo para vocês aqui é minha opinião. É baseado em tudo que estudei e baseado no que eu apliquei. Né? Centenas de pessoas já passaram por mim, em grupos, em cursos, em mentorias individuais e tudo, e eu tenho a oportunidade de perceber a aplicabilidade dessa ciência, né? E ver o quanto que a gente tem como crescer quando a gente entende conceitos científicos, tá? Sobre felicidade, ok? Estou vendo que Verônica falou que está com dificuldade na transmissão. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Eu estou. Também estou. Então, trago um pouquinho, rapidinho, sobre o que é a psicologia positiva para a gente entender do que a gente está falando aqui, para trazer para vocês uma segurança de que há um respaldo científico por trás disso e que a gente vem desconstruindo o nosso entendimento sobre o que é felicidade, para que a gente busque um caminho que seja sustentável, né? E sustentabilidade é o tema, né? A gente não tem um planeta B, a gente não pode consumir mais do que a gente tem nesse planeta, porque não tem mais um planeta B, então a gente chega aí, não chega nem à metade do ano, a gente já consumiu o que a gente tem que consumir do ano inteiro do planeta. Então, essa questão da sustentabilidade não é uma questão de uma utopia e um desejo, é uma necessidade de sustentabilidade da vida no planeta. A gente não pode mais consumir o planeta, então a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. E aí vem todo esse estudo sobre o que é essa felicidade, né? E aí, onde foi que ela começou? A psicologia, assim como a medicina, né, ela sempre estuda a doença. Porque quando eu vou no médico, né? Eu vou no médico quando tem alguma coisa errada. Né? Existia sempre um estudo sobre como resolver um problema. E não existiam estudos sobre como florescer. E quando a gente está aqui sem problemas, né? Como é que a gente faz para florescer? Foi quando começou a psicologia positiva lá, com Martin Seligman, que quando ele assumiu a Associação Americana de Psicologia, ele juntou os cientistas mais incríveis que tinha no mundo inteiro, né? Não foram os estagiários, não, foram os cientistas que trabalhavam com neurociência, fórmula da felicidade. Ele trabalhou com 55 cientistas para entender o que era capaz de fazer o ser humano florescer. E aí vieram esses vários estudos sobre a psicologia positiva, que hoje não é mais só na área de psicologia, hoje a gente tem arquitetura positiva, gestão positiva, liderança positiva, a gente tem uma série de áreas da ciência trabalhando sobre o que é essa positividade. E também não é a positividade que a gente escuta tóxica, vamos ser felizes, felicidade não é você estar só sentindo emoções positivas. Né? Felicidade trabalha também com outros vieses que não são apenas as emoções.
Então, quando eu estou falando aqui sobre felicidade, a gente também entende que não dá para ser feliz individualmente. E eu não estou falando isso de um lugar filosófico, eu estou falando isso de um lugar pragmático, tá? A gente tem um problema mundial que está diretamente relacionado com as mulheres. Há uma sobrecarga nas mulheres que vem sendo estudada e comprovada como uma das hipóteses do aumento das doenças e dos distúrbios mentais em crianças e adolescentes, porque a mulher saiu para o mercado de trabalho. Isso é uma hipótese que está sendo estudada pela ciência. Por quê? E aí vamos culpar a mulher porque ela foi para o mercado de trabalho ou é o homem que não entrou em casa? Né? Então, há uma sobrecarga absurda dessa mulher e essas crianças ficam com quem? E quando essa mulher volta para casa, em que condição que ela está mental de acolher os seus filhos? Então, há um processo acontecendo nos bastidores, que não está mais nos bastidores, está vindo cada vez mais a público, sobre a importância de políticas públicas relacionadas à mulher. Mas não é porque a gente tem que ir para um lugar de igualdade, não, porque isso já foi na década passada, né? Agora é outra coisa, é uma questão de sustentabilidade das famílias, sustentabilidade da sociedade. É outra coisa. A sobrecarga que está na mulher é algo que é impossível de ser sustentado, não dá. E a gente está tendo problema com as crianças. Então, por que é que a depressão antes chegava, o primeiro episódio de depressão chegava aos 30 anos, e agora o primeiro episódio de depressão chega aos 15? Como é que estão os netos de vocês, os sobrinhos de vocês, na faixa dos 15 anos? Ansiosos, depressivos. Não é apenas a tecnologia. A tecnologia foi o que a mãe conseguiu para poder trabalhar. Segura aí o celular. Eu tenho um filho aqui de 10 anos que eu trabalho bastante para ele não entrar em contato com a tecnologia. Mas um dia desse eu virei para ele aqui e fiz, meu amor, você pegou esse celular e você não larga esse celular. E ele virou para mim e fez, mas eu não tenho com quem brincar. Você pode brincar comigo, eu largo o celular. E essa mulher fica como? Culpada. Culpada. Por quê? Porque ela não brinca com o filho porque ela não ama o filho, ou ela não brinca com o filho porque ela está exausta trabalhando e precisa pagar as contas dela? Então, a gente trabalha até 7, 8 da noite e a creche, o menino larga às 5. Então, não é possível, não é sustentável. Então, como é que eu cobro dessa mulher? Já foi feito um estudo sobre quanto tempo a gente precisava se dedicar para ser uma boa profissional, para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, para ser uma boa filha, para ser uma boa amiga, para ter saúde. Quanto tempo você tem que se dedicar para cada uma dessas áreas, né? Para que você seja boa em tudo isso? Chegamos ao número de 48 horas. Olha, então, galera, não é possível, podia ter a metade. Então, você vai ter que fazer escolhas, certo? Então, você vai ter que escolher, pronto, os pratinhos vão cair da boa esposa, bruf, aí o marido está lá reclamando. Os pratinhos vão cair da boa mãe, bruf. Ou os pratinhos vão cair da profissional, bruf. Ou os pratinhos vão cair da sua saúde, que normalmente é isso que acontece. Então, há um cálculo sobre isso, um cálculo que não é execuível, e nós tentamos que seja. Então, por isso que eu falo que não é um problema individual. Não sou eu que chego em casa exausta e que não tenho mais juízo para ter uma conversa com meu filho, abraçá-lo e conversar. Não sou eu individualmente que estou me sentindo culpada. É a sociedade toda. São as mulheres, a grande maioria, na mesma situação. Então, por isso que eu digo que não é uma questão individual. A gente precisa pensar enquanto sociedade, a gente precisa acolher essa mulher para que ela acolha quem ela precisa acolher. E por isso está aí o nosso problema seríssimo de saúde mental. Quando você tem um episódio de depressão, você tem 50% de chance de ter o segundo. E se você tiver o segundo, você tem 75% de chance de ter o terceiro. Antes, o primeiro episódio aconteceu aos 30. Agora está acontecendo aos 15. O que a gente tem pela frente nos próximos 30 anos? É sério, é uma pandemia de saúde mental, de doença mental. É muito sério. Então, e não adianta dizer, mas você tem que tirar seu filho do celular. E você bota ele aonde? Então, a gente só é
demandada de como a gente precisa resolver, mas cadê o processo social de ajudar e acolher essa mulher? Não existe. E, além disso, há uma questão cultural que precisa ser levada em consideração, e isso não é porque eu estou militando no feminismo, não. É porque precisa ser levada em consideração, que é a construção patriarcal que a gente foi inserida. Porque a mulher faz o máximo que pode e ainda se sente culpada por não ter conseguido. Aí eu vou dar um exemplo. Uma cliente minha passou 20 anos numa relação onde ela foi bastante traída pelo marido. E a gente escuta muito. Quem de nós nunca ouviu? A vovô era uma pessoa ótima, só era muito namorador, mas era uma pessoa ótima. Como se namorador fosse assim uma preferência por uma cor. Ele gostava muito de laranja, mas era uma pessoa ótima. Ele não arrebentou com essa mulher, não. Ele era muito bom. Agora a vovó era meio chata. Já perceberam que as vovós são sempre mais chatas que os vovôs? Não é, me coisa, que coisa, por que será? A vovó é meio ranzinza, vovó é meio chata. Agora a vovó é ótimo. Vovó é super tranquila, agora a vovó implica, velho. Vovó implica. Por que será? O que acontece? Se todos fomos feitos iguais perante o Cristo, por que, por acaso, as vovós são mais chatinhas, irritadinhas, e a mulher é mais louca, né? Ela é meio louca, estressada. Por quê? E aí, além de existir uma sobrecarga mental, né? Essa criatura ainda é condicionada a segure seu casamento. Então, ela está destruída e ela ainda precisa absorver aquilo lá. De que ela não está sendo forte o suficiente. E aí, essa pessoa que passou a vida inteira, né? Ela desconfiava, né? E a própria família dizia, mas você tem 100% de certeza? Se você não tem, E aí, um belo dia, ela, né, depois do processo que ela veio fazer comigo, ela começou a tomar consciência do que é que estava acontecendo ali, e aí chegou o ponto, por exemplo, da terapeuta dela dizer, você está muito estressada, acho que você precisa tomar um remédio. E a gente não tem noção do que é violência. Porque, para nós, violência é expressão violenta. É quando a mulher quebra o prato, assim, bah! Aí ela é violenta. Mas o que aconteceu para essa mulher quebrar um prato? Então, temos uma coisa muito séria aí, é que há uma violência que ela é subjetiva, bastante subjetiva, que vem invernizada de um processo cultural e muitas vezes de uma doçura, mas é violência. E aí a mulher fica meio com aquilo e ela tem que absorver. E aí, quando ela tem uma expressão dizer limite, ela sai na foto, a louca. Sai na foto, só ela. Na expressão de loucura. Então, quando essa mulher começa a dizer, eu não quero mais essa relação, e não estou aqui dizendo que a gente tem que acabar, não tem que acabar, porque traição é um processo extremamente complexo. Tá? Não vou aqui querer crucificar o homem, crucificar a mulher, não. Mas se eu chego à conclusão que essa relação não faz mais bem para mim, porque eu escolhi isso, e aí eu começo a ficar extremamente irritada, porque a raiva é uma emoção que equilibra uma injustiça. Toda vez que eu sinto raiva, é porque eu provavelmente me senti injustiçada. E a raiva traz um movimento que me ajuda a equilibrar a injustiça. E aí essa mulher sente raiva. E aí essa mulher começa a ficar alterada em casa. E as pessoas começam a perceber essa mulher alterada. E como é que o grupo reage? Você não está bem. É melhor você tomar um remédio para se acalmar. E o remédio vai fazer eu ficar o quê? Anestesiada, não vai tirar a causa. Não vai tirar a causa, gente. Ele anestesia, mas a causa continua lá. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, mas onde é que ele começa? Ele começa nas revistas femininas. De 1970, Revista Querida, Marie Claire, essas que a gente leu, essas mesmo que a gente leu, que estava escrito lá, e depois eu posso passar para vocês, eu sempre trago nas minhas palestras, coisas do tipo: se você desconfiar de uma traição do seu marido, redobre os cuidados em casa.
Não deixe seu banheiro bagunçado, que isso faz com que seu marido queira tomar banho fora. Quando seu marido chegar, não atrapalhe ele com funções domésticas. E as propagandas daquela época eram mulheres lascadas dentro de casa, fazendo comida, cuidando de meninos, e ainda tem que estar lindas para esse marido, quando chega, elas estarem maravilhosas lá, porque senão isso acaba o casamento, a mulher destruída. Isso estava nas revistas femininas, que minha mãe leu. Eu li, mas já foi de uma outra geração, mas minha mãe leu isso. Minha avó leu esse negócio aí. Você leu também. Então, só tem um detalhe, tá? Quem escrevia essas revistas femininas eram homens, tá? Porque as mulheres não estavam no mercado de trabalho. Então, a gente foi condicionada a aceitar coisas. E nos culpar por não estarmos conseguindo. Então, imagina uma mulher que era traída e que ainda tinha que fazer de conta que estava tudo de boa, porque ela não era forte o suficiente para aguentar uma traição. Então, além de a gente ser violentada, existia uma dupla violência, não existia acolhimento para aquela dor. Existia uma exigência de que você fosse firme. Então, eu estou dando um exemplo que é clássico, porque todos nós vivemos esse negócio. Né? Ou eu vivi, ou minha mãe viveu, ou minha vizinha viveu, mas traição é um negócio que é frequente. Mas a gente pode mais sobre isso. Pode mais. Um cliente meu, uma vez, conversando comigo, disse, não, mas eu liguei para minha mulher, olha como eu estou melhor, porque ele está trabalhando para se desconstruir, enquanto machista, ele está trabalhando. E aí ele disse, olha, eu estou muito melhor. Por exemplo, eu liguei para minha mulher e perguntei, e aí, meu amor, está faltando alguma coisa? Quer que eu leve alguma coisa para casa? Achando que ele tinha feito uma coisa incrível. Eu disse, meu bem, veja só, por que você não saiu de casa, abriu o armário, olhou o que tinha, fez a lista e chegou lá e disse, ó, já trouxe. Por que você perguntou para ela? Quando eu quero dar um presente de aniversário, uma amiga minha teve um bebê. E aí eu encontro com o marido dela, eu pergunto para ele o que é que o bebê precisa? Não, pergunto para ela. Porque o homem não sabe o que é que o bebê precisa. Então, a gente está desconstruindo isso, né? A nossa geração está no pau aí, as mulheres são as loucas, a mulher da nossa geração são as loucas. Porque a gente não aceita mais nada e os homens tudo chocados com a gente. Que exagero! Que exagero. Mas por quê? É conveniente para o homem. O ser humano não quer abrir mão de privilégio. Não é porque ele é ruim, não. É porque não dá para abrir mão de privilégio. Ele terá que abrir. Ele terá que segurar um pedaço dessa brincadeira de sobrecarga para essa mulher poder ficar mais inteira. Então, a gente passa por muitas situações de violência onde a gente não percebe que é uma violência. Mas a nossa alma sente como violência. E aquelas que vão dizer limite, elas saem na foto como agressivas ou loucas. E aí eu brinco muito nas minhas palestras, você vai escolher ser a agressiva ou a adoecida. Só tem essas duas opções. Ou você leva a violência, engole e adoece, e você se garante mesmo. Eu aplaudo a galera que adoece, porque você está doando seu próprio corpo. Eu não sou essa, eu sou agressiva, vocês já devem estar percebendo. Eu sou a que vai agredir. Mas ou você é adoecida ou você é agressiva. Ou você segura no seu corpo e vai lá, ok, ou você berra e vai levar porrada igual, porque está sendo agressiva. Não há aqui nenhuma mulher melhor ou pior, não. Porque somos mulheres e estamos nas mesmas condições. E quando a gente repassa isso para as nossas meninas, a gente só quer protegê-las, porque a gente sabe o quanto que fazer uma escolha de ser agressiva é fazer uma escolha de estar só. Porque vão te isolar. Então, o grupo das adoecidas diz, meu amor, é muito ruim estar só. Então, aceite. Então, absorva. Então, não há aqui nenhum julgamento para este é o melhor grupo e este é o pior. Não. Não. Aquelas mulheres que chegam e dizem, amor, minha filha, segure sua onda, não dá para você se separar, dê um jeito. Ela só está protegendo a filha. Porque é muito difícil tomar essa decisão. Quando você está casada, você tem uma proteção. Quando você está solteira, você virou ameaça. Você virou uma mulher que ameaça as outras casadas, como se a mulher fosse aquela que fosse roubar todos os maridos. Porque fomos ensinadas a sermos inimigas. Porque, leiam a estratégia da guerra. Dividir para enfraquecer. Então, eu brinco com as minhas clientes e nos processos do Sagrado Feminino, sejam a melhor amiga da ex. Sejam.
Por quê? Porque a ex sabe tudo que você vai passar. Só ela sabe. Seja pela vida. Sou minha amiga, mulher. Pô, trocamos várias ideias, as duas. Então, porque, claro, mas a gente foi ensinada a quê? A culpa é da mulher. A mulher que não sei o que lá. As mulheres são inimigas. Porque se vocês participarem, Júlia já teve a oportunidade, de um grupo do Sagrado Feminino, é de uma potência. Quando as mulheres se juntam, é de uma potência que ninguém segura. Então, a gente não pode deixar essas mulheres se juntar. Isso é de passados ancestrais, não é de agora. Não é de agora. Então, é muito interessante essa estratégia. Vocês são inimigas, vocês se matem, porque quando as mulheres se unem, gente, se a humanidade acabar amanhã, a gente ainda constrói uma nova humanidade, porque a gente tem útero. A gente pega os espermatozoides, fecunda os óvulos todinho, a gente faz uma humanidade ainda. É verdade. Então, a gente precisa entender esse contexto social. Tá? A gente precisa entender porque ele impacta a nossa vida individualmente. Muitas mulheres que chegam para mim destruídas nos processos de abuso nos relacionamentos, que é a grande maioria, porque a cada 5 mulheres, 3 passou por um abuso. Ou foi você ou sua colega. Cada 5. E aí, quando eu falo de abuso, a gente pensa abuso sexual. Não, abuso emocional. A cada 5, 3 passou. E a gente nem sabia que estava dentro de um abuso. Então, quando a gente junta essas mulheres, que as pessoas elas começam a falar, e você escuta, e você se vê, você, meu Deus, eu achei que eu era o problema. E não é assim. A importância disso aqui, assim, eu fico assim, em êxtase quando eu estou num grupo de mulheres. Porque nós fomos ensinadas a serem inimigas. Então, quando a gente está aqui, se ouvindo, a gente se apoia. Pode observar, na hora que dá o BO, como a gente chama, quem vai ajudar é outra mulher. É outra mulher. A gente tem uma rede e a gente precisa formar essa rede. E entender esse lugar, quando a gente vai sozinha para a luta, como é que as coisas vão se apresentar para a gente, quando a gente enfrenta um sistema. Porque é isso que estamos fazendo. Não vamos nos iludir achando que a política está na rua e eu não estou lá, não. Estamos enfrentando um sistema, quando a gente chega em qualquer ambiente, a gente dá o nosso posicionamento. Pode ser no Natal. Na reunião do Natal, eu estou enfrentando o sistema. Toda hora eu estou enfrentando. Então, eu preciso de um respaldo de outras mulheres, para não me sentir sozinha, para saber que eu não estou doida. Uma vez, numa reunião lá no Sebrae, quando eu era consultora no Sebrae, foi feita uma reunião com os consultores, e eu estava num grupo que tinha eu só de mulher e 8 homens consultores, e a professora lá orientou a gente a fazer uma determinada tarefa. E estávamos lá em roda, né? Eu e os 8 homens, por acaso eu caí no grupo que só tinha eu de mulher, e a professora disse, olha, peguem um caderno e anotem aí as orientações da atividade. O que aconteceu? O cara do meu lado pega o caderno e dá para mim. E eu olhei para ele e fiz, e por que sou eu que vou anotar? Aí ele achou que eu estava brincando. Porque tua letra é mais bonita. Eu disse, você já viu a minha letra? Aí eu disse, meu querido, eu estudei na escola técnica 4 anos, e 4 anos de faculdade eu só tive um caderno que eu não anotava nada. Minha letra é horrorosa. Não vou anotar. Ele vai, Roberto, deixa de besteira. Eu disse, de besteira não. E os outros homens chocados. Tipo, que exagero. A gente só pediu para ela anotar. Que exagero. E eu disse, eu não vou anotar. Se vocês não anotarem, eu vou memorizar tudo aqui na minha cabeça, porque eu nunca anotei, tá? Então, se vocês não vão anotar vocês, eu vou memorizar, porque eu não vou anotar. Nessa seriedade, puta. Só que agressiva, né não? Nossa! Por que é que essa mulher está falando com este tom? Eu disse, olha a violência aí. Por que o trabalho sujo é meu, de anotar? Tem 8 homens. Por que dá para a mulher? Percebe que a violência é muito subjetiva e sutil? Então, quando você começa a ver certas coisas, primeiro, você não consegue desver. Não dá. Então, é um perigo. Isso aqui é um perigo. Perigo. Entendeu? Porque você começa a tomar consciência, você não consegue mais não ser impactado. Antes, você estava no meio do abacaxi lá e
E você, nossa, Roberta, que exagero, você realmente, acho que foi meia, né? Uma cliente minha chegou e disse, ô, Roberta, eu briguei muito com ele, porque eu acho que eu exagerei, porque ele não lavou os pratos, não precisava brigar tanto, porque ele não lavou os pratos. É tua função lavar os pratos? Ele não come na casa? Ele não come na casa. E tu não trabalha fora, não. Só quem trabalha é ele. Então, a gente é condicionada a achar que a gente é agressiva. A gente é condicionada a achar que a gente é violenta e exagerada. Quando a gente só está pedindo uma coisa, igualdade. Igualdade. Então, se a gente não está num processo de consciência desse, que a gente toda hora é lembrada, a gente se esquece. E a gente acha, eu acho, veja, eu trabalho com isso 24 horas, não é nem só 5 dias, não, é toda hora eu trabalho com isso. Eu me esqueço. Tem hora que eu falo os negócios assim, nossa, eu exagerei. Exagerei. Aí eu vou para minha terapia e ela diz, que violento, né, que fizeram com você? Eu, que trabalho toda hora. Porque nós temos um condicionamento mental. Nós temos um sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro, responsável pelo nosso processo automático, que não reflete, só reage. E a gente foi condicionado a absorver. Então, o que é que isso tem a ver com o tema da felicidade sustentável? É que se a gente não equilibrar isso, e aí não é uma questão de igualdade, não. Se a gente não equilibrar, não há sustentabilidade para as famílias. Não há. Se esse homem ele não entra e compreende o papel dele dentro do lar, não há sustentabilidade para a humanidade. Isso não é, Roberta, exagerando, não. Não é. Por quê? Porque não dá mais só para o homem trabalhar. Dá? Não dá. A gente está numa recessão que não dá para um só trabalhar. Não é possível. Então, a mulher, né? E já foi feito estudos que a mulher ficando com a criança, cuidando do lar. Ah, mas eu fui uma dona de casa, eu não trabalhei. Eu disse, meu Deus. Eu fui uma dona de casa, eu não trabalhei. Eu disse, meu Deus do céu, quando é que a mulher vai ser remunerada dentro de casa? Porque quando eu tive meu filho, há 10 anos atrás, eu rezava para chegar segunda-feira. Ai, meu Deus, graças a Deus, segunda-feira para eu trabalhar. Porque eu trabalhava muito mais no fim de semana cuidando dele. Então, as habilidades que uma mulher desenvolve dentro de casa cuidando de crianças é um negócio fora do comum. É visão sistêmica, é viver sob pressão, é tomar decisão rápida, a mulher vira médica, enfermeira, cozinheira, multitarefas. Por que as mulheres chegaram no mercado de trabalho e são muito melhores líderes do que os homens? Aprenderam onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Então, mas aí ela passa o dia em casa, não faz nada. Meu irmão, não dá. O nível de estresse e atenção que você tem que ter dentro de casa toda hora, o seu cérebro fica exausto. 1 hora de estresse é equivalente a 8 horas de trabalho na construção civil, carregando tijolo. 1 hora com a criança. 1 hora que você tem que estar com atenção plena. Atenção plena é usar o nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo raciocínio e atenção, que só está disponível para o nosso uso por 5% do nosso dia. A gente não consegue ficar em atenção plena mais do que 5%. 95% é o funcionamento do nosso sistema límbico, que é o nosso processo instintivo e automático. Não dá. Não é possível. Por isso que quando a gente pensa muito, pensa, a gente tem dor de cabeça, não é? A gente está usando demais o córtex pré-frontal. Aí ele começa a dizer, acabou, não tem mais condições, não. Não tem. Então, uma mulher que fica 1 hora com a criança, ela não tem que estar em atenção plena, não. Se der uma bobeira, pirraia cai no chão, mete a mão na tomada, não é assim? 1 hora de atenção plena é equivalente a 8 horas de trabalho pesado carregando tijolo. A mulher não cansa, não? A exaustão mental que não é vista. Não é vista. Então, Juliana está me dizendo que eu tenho 5 minutos aqui, eu vou fechar. O que acontece com essa relação da mulher com a felicidade sustentável? A felicidade, do ponto de vista da ciência, a grosso modo, trabalha 3 dimensões. Eu trabalho com 3 dimensões, porque os cientistas, cada um trabalha na sua linha. Eu trabalho com 3 dimensões da felicidade. Emoções positivas,
Eu preciso ter mais emoções positivas do que negativas na minha vida. Então, não adianta status para se ter, e sim estado de ser. Ou seja, não adianta que eu tenha um relacionamento. Adianta como eu me sinto no relacionamento. Não adianta que eu tenha um cargo X. Adianta como eu me sinto no cargo X. Então, felicidade é estado de ser, não status para se ter. Então, primeira dimensão da felicidade é emoção positiva. Eu tenho que sentir mais emoção positiva do que negativa. Eu não estou dizendo que eu só tenho que sentir emoção positiva na felicidade sustentável. Eu tenho mais emoção positiva do que emoção negativa. Mas eu também tenho emoção negativa na felicidade sustentável? Tenho. Que é quando entra a segunda dimensão, que é o sentido e o propósito. Qual é o sentido das coisas? Qual é o sentido da pandemia? A pandemia veio para quê? Eu consegui dar sentido à pandemia na minha vida? Na minha vida, ela foi extremamente importante, ela me aproximou do meu filho. Eu tive condições de ficar dentro de casa e eu pude estar mais perto dele. Houve um sentido positivo para muitas emoções negativas que estavam acontecendo. Então, na felicidade, eu preciso ter mais emoções positivas do que negativas. Quer avaliar seu relacionamento? Faça uma conta aritmética simples. De 7 dias na semana, você sente mais emoção positiva ou negativa? Simples de avaliar como é que está. Eu sinto alegria, entusiasmo, empolgação, ou eu sinto raiva, medo, angústia, sobrecarga? Simples, é bem simples. Mas temos mais 2 dimensões. Não é só essa. Mas eu posso avaliar qualquer coisa sobre essas 3 dimensões. Eu sinto mais emoção positiva do que negativa nessa situação em 7 dias? Eu vou saber se tem indício de felicidade. Sentido e propósito. Tem sentido isso que eu estou vivendo? Toca meu coração? Tem conexão? Eu entendo cognitivamente porque essas coisas estão acontecendo? Sentido e propósito. E o terceiro, mais importante de todos, onde tudo começa, comportamento autêntico. Lembre os momentos que vocês foram felizes na vida de vocês. Os mais felizes. Vocês estavam podendo ser vocês? Tenho certeza que sim. Não dá para a gente ser feliz se a gente não pode ser a gente. Então, a terceira dimensão da felicidade é o comportamento autêntico. Eu tento ser eu. E comportamento autêntico não é ser espontâneo, não. Não é. Comportamento autêntico é eu poder trazer aquilo que está dentro de mim. Então, se eu estou querendo quebrar o prato, o mais coerente seria eu quebrar o prato, porque é autêntico. É claro que a gente tem que avaliar o contexto disso, mas eu tenho que buscar cada vez mais este comportamento autêntico. Essas são as 3 dimensões da felicidade. Só assim eu posso ter sustentabilidade. E eu preciso desenvolver cada uma dessas 3 coisas. E aí, tudo que eu falei sobre a mulher tem a ver com essas 3 dimensões. Como é que eu vou ter um comportamento autêntico se eu fui ensinada a ter um comportamento padrão? E toda vez que eu sair desse comportamento padrão, a sociedade está pronta para bater em mim e me isolar. Então, temos uma das dimensões aqui, que é comportamento autêntico, já totalmente comprometido para uma felicidade sustentável. E para que eu consiga sair desse lugar, eu preciso de quê? Dos grupos sociais. Porque eu preciso de novas referências para que eu possa entrar no meu comportamento autêntico. Eu preciso de novas mulheres dizendo, eu estou sentindo dor igual você. Eu não sei o que fazer igual você. Para que a gente seja validada. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, Júlia virar para mim e dizer, nossa, eu estou sentindo muita dor. Eu não posso chegar para a Júlia e dizer, besteira a tua dor. Está sentindo, não? Eu posso. Eu posso chegar para a Alexina e dizer, Alexina cortou o dedo. Aí tu, ai, que dor. Tá, não, é o dedo dela. É a dor dela. Não tem dor maior e dor menor. Não tem. Eu posso não concordar, ela dizer, Alexina quebrou o dedo. Ah, eu vou perder meu dedo. Não, aí, peraí, né, Alexina? Aí não vai perder o dedo. Mas eu não posso chegar e dizer, não, você não está sentindo dor. E é isso que a gente faz. Você não está sentindo dor. Não é importante a sua dor. Então, quando a gente traz as mulheres para o grupo, a gente começa a ouvir, a gente começa a acolher e dizer, nossa, dói. Dói. E é quando a gente começa a desenvolver o quê? Comportamento autêntico. A gente chega em casa e a gente é a gente, mas a gente é a gente porque a gente está respaldada por um grupo dizendo, é isso mesmo, você não está sozinho. É onde a gente começa a desenvolver o que eu chamo de felicidade sustentável. Então, não é possível desenvolver felicidade se não for em grupo. Não é possível. Precisamos desse contexto, senão a gente não consegue. E a gente tem um caminho lindo pela frente, porque a gente tem muitas frentes no mundo trabalhando esse tema. E eu estou muito feliz de estar no planeta nesse momento, estar viva aqui nesse corpinho no planeta e poder presenciar essa transformação que somos nós
que estamos carregando. Não é ninguém, não. O povo, ai, a transição planetária. Transição planetária é a gente mesmo aqui fazendo a transição. É a gente conversando, a gente trocando ideia, a gente se ajudando e a gente enfrentando um status quo que precisa se transformar, porque é uma questão de sobrevivência, não é uma utopia nem uma filosofia. Certo, meus amores? Estou aberta aqui para a gente trocar agora. Veja, a gente está com espaços livres para... Não batam palma para mim, não, pelo amor de Deus. Não façam isso comigo, não. Para perguntas e debate, né? Tem que bater palma, sim, senhora. Eu digo assim, quando eu vou para um sepultamento, que eu vejo o povo todo batendo palma, eu digo, pelo amor de Deus, no dia que eu falecer, não me deixe ninguém bater palma para mim. Tem que bater viva, tem que bater assim, nesse momento especial. Sim, mas eu não me sinto nesse lugar, porque a gente troca demais. A gente troca muito aqui. É muito experiência. Olha quantas experiências. Nós mesmas, você nos representa. Perfeito. Pronto. Aí eu aceito agora essas palmas. Veja, minha gente, eu queria abrir espaço para perguntas. No entanto, Érica e Alexina, eu estou em cima da hora, né? Verdade? Porque outros companheiros têm reunião de clube também, hoje na terça-feira. E aí eu queria pedir a Roberta para disponibilizar depois aí ela está no Instagram, e a gente pode fazer essas perguntas e entrar em contato com você. Ou alguém tem alguma coisa de mais urgente assim para perguntar, Roberta? Deixa eu só entender, Julinha. Isso é porque precisa disponibilizar o link, é? Não, é porque a gente tem que disponibilizar, porque outros companheiros têm reunião no clube. Que precisa desse link, porque está cada um nas suas casas. Tá assim, estou entendendo. Eu estou falando porque eu posso disponibilizar um link e todo mundo entra e faz a pergunta. Não, que precisam sair, porque tem outras reuniões. Entendi. Para mim era a sala. Entendi, Érica. Perfeito. Estou disponível. Roberta, eu acho que foi feita uma pergunta aí no grupo sobre o que é o grupo Sagrado Feminino. Tá, o grupo do Sagrado Feminino. O grupo do Sagrado Feminino, na verdade, é um movimento, né, onde várias mulheres no mundo começam a se juntar para resgatar conhecimentos ancestrais das mulheres, tá? Então, tem que ter cuidado, porque tem muita gente fazendo muita loucura com essa história do Sagrado Feminino, mas, basicamente, é resgatar essas rodas de mulheres, onde a gente tem conversas entre essas mulheres para nos acolher. Então, dependendo da facilitadora, cada facilitadora traz práticas para que a gente se escute, né? Então, a gente estuda sobre tudo que implica em ser mulher. Então, questões de relacionamento, questões de traição, questões de filho, questão de você ir trabalhar e deixar o seu filho. Então, na verdade, são rodas de conversa, né? Mas são rodas de conversa trazendo a importância dessa perspectiva do feminino e a importância do feminino dentro da estrutura patriarcal, que é o acolhimento, né? Que é você poder dar vazão às emoções, que é para você não ser chamada de louca. Então, basicamente, são grupos de mulheres que se encontram, e aí tem retiros, né? Eu fiz encontros semanais aí durante quase 4 anos, onde a gente vai trocar sobre esses temas, onde a gente traz temas e conversa sobre ele. Eu indico muito um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, que normalmente é a Bíblia do Sagrado Feminino, né? Quem trabalha com o Sagrado Feminino normalmente trabalha com esse livro. É um livro, ele é junguiano, né? De psicologia junguiana, de contos. Aí tem o Barba Azul, o Patinho Feio, tem vários contos lá, onde as mulheres conversam sobre esses contos. Tá? E aí é muito bom fazer em grupo, porque como ele é um livro de psicologia junguiana, às vezes é difícil a interpretação, né? Porque é bastante subjetivo. Mas a gente usa muito. Então, quem quiser dar uma lida, eu indico muito Mulheres que Correm com os Lobos, porque talvez você leia e você não entenda exatamente a mensagem, mas dá uma sensação de uma compreensão no coração que só lendo você vai entender. Se eu explicar aqui, a gente não consegue. É difícil falar do Sagrado Feminino, sabe, Alequina? Porque depende muito de cada mulher, de como cada uma conduz aí o trabalho, né? E tem muita gente fazendo as coisas muito doidas também, então tem que ter cuidado. Mas é um processo, né? Julinha pode até falar mais aí, né? A filha dela fez comigo. Nossa Senhora, é uma irmandade, assim, a gente não se larga, né? Quando entra nesses grupos. Na verdade, bem rapidinho aqui, porque isso é que eu vou falar.
da emoção e da sensação que se tem quando se faz o sagrado, na verdade, eu tenho uma frase, é um caminho sem volta, não é? Não tem mais como você... Não continua. É muito difícil explicar, porque é do feminino, sabe, Alequina? É do feminino, então é da sensação, não é da cognição. A gente tenta explicar o que é o sagrado feminino, mas explicar é do masculino, explicar é cognição. O feminino é o sentir. Então, quando a gente chega no grupo, é assim, é choro, é abraço, é Nossa Senhora, parece que eu cheguei em casa. Agora, explicar isso... Vale a pena, vale a pena. Ela tá sendo intimada a abrir outro grupo. O pessoal está pedindo retiro, eu ainda não consegui fazer esse ano, vou tentar fazer em 2023 o retiro. É muito bom, é muito bom. Só se como pode saber se fazendo, sentindo, né? Especial. Okay. Joyce levantou a mão aí, não foi, Joyce? Alguém? Eu vi que Joyce levantou a mão. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber como é que faz para participar do Sagrado Feminino, se é só presencial, se é online, como é essa questão? Lá no Instagram, Joyce, eu estou colocando as datas, né? Hoje não tem grupo aberto, porque eu precisei parar com a pandemia, o grupo que era semanal, eu não dou conta mais de sustentar, então eu faço retiros do Sagrado Feminino, deve acontecer um agora no próximo ano, porque muita gente pediu, então eu estou estruturando, e aí eu vou divulgar, né, o retiro, que é um fim de semana, e tem os grupos de felicidade sustentável. Então, eu terminei uma turma agora, a turma 9 agora deve estar acontecendo em março, porque eu vou tirar férias em janeiro, vou dar uma parada. Eu acho que em março deve ter uma turma de felicidade sustentável, que é um curso que aí é todo mundo. Agora, o sagrado é pontual. Então, eu vou ter que avisar lá pelo Instagram que eu saio comunicando. Então, por lá tu fica sabendo. Qual é o seu Instagram? É roberta.rigaud, R-I-G-A-U-D. Eu acho que Júlia pode botar no grupo, né, Júlia? Porque meu sobrenome às vezes é ruim de escrever. Felicidade Sustentável também, acho que dá para achar. É Roberta Rigaud, Felicidade Sustentável, pode ser Felicidade, de repente vocês acham também o perfil. Eu aqui agradeço imensamente, né, a presença da professora especialista em psicologia, né, positiva, Roberta Rigaud, essa brilhante, necessária palestra sobre felicidade sustentável. Obrigada, Roberta, muito, muito obrigada mesmo. E agora a companheira Érica, né, Vanderlei vai compartilhar o certificado da palestrante. Né? E eu fico à disposição, tá, Júlia? Quem quiser, se você posso postar lá e fizer perguntas lá pelo Instagram também, fico disponível. Que eu sei que a gente começou um pouquinho mais atrasada, mas eu sei que às vezes é tão importante as perguntas, né? Às vezes a gente fica com o coração tão apertado, né? Querendo trocar, e eu sinto muito de não poder, né? Da gente não ter esse tempo aqui para a gente fazer isso. Bom, Érica está aí? Tô aqui, estou abrindo. Certo. Oi, Dora, como é que está a turma lá do empoderamento, do empreendedorismo, né? Do empreendedorismo. Estamos aqui na luta para conseguir fazer essas gente, né? E eu acredito que a partir de janeiro, que o mundo nesse Brasil começa a funcionar depois do carnaval, né? Mas a gente está bem animada com as mulheres para recomeçar isso. Em janeiro nós vamos fazer aquele painel da parede, a previsão é para janeiro, até o final de janeiro, e vamos fazer outro evento daquele. Ótimo. Já com mais mulheres, o grupo aumentou. Maravilha. Certo? O certificado de Roberta. Vocês conseguem visualizar? Sim. O Rotary, por meio da governadora do Distrito 4.500, senhora Alexina Maria dos Santos, confere a Roberta Rigaud o presente certificado de reconhecimento e agradecimento por haver ministrado a brilhante palestra Felicidade Sustentável no encontro de Natal da Comissão de Empoderamento das Mulheres, realizado em 20 de dezembro de 2022, via Zoom. Natal, 20 de dezembro de 2022. Okay. Eu vou encaminhar para a Júlia
E aí ela te encaminha, tá, Roberta? Tá bom, querida, agradeço demais essa oportunidade com vocês. É sempre muito rico, né? Enche minha alma de alegria poder estar trocando, né, com todas vocês. E fico aqui à disposição, tá, Júlia? O que E for para necessário. encerrar, eu te queria cantar os parabéns para a Alexina, que aniversariou essa sagitariana ontem. Parabéns para você nessa data. Parabéns, Alexina. Obrigada. Maravilha, querida. Tudo de bom aí, nesse novo ano Almas novo. em vida. Zélia, seu microfone tá fechado. Gostaria de dar uma palavrinha rápida, né? Porque o momento é de muita emoção e de agradecimento. Tantas coisas lindas aconteceram aqui hoje, tantas presenças, a mensagem de Natal maravilhosa da nossa governadora, o momento de homenageá-la merecidamente pelo seu aniversário, que é um momento de agradecer por uma vida que tanto bem nos faz e a toda a comunidade, e parabenizar a palestrante, que realmente foi fantástica, agradecer e dizer que volte sempre, que nós teremos imenso prazer em recebê-la, e agradecer a Érica, a Júlia e a Bia, que conduziram essa reunião de hoje com tanto sucesso e com tanta dedicação, porque essa é uma fórmula que não falha. A dedicação conduz sempre ao sucesso. Então, vocês, a dedicação com competência, né? Claro, está implícito, e gerou, essas duas características geraram o sucesso da noite de hoje. Muito obrigada. Zélia, eu queria dizer uma coisa. Pode ser? Claro. Olha só, com muita propriedade, você agradeceu a todos esses momentos, né? A Alexina, a presença dela que muito nos regozija, não é? Muito nos anima, nos alegra. Roberta, pela apresentação. Agora, é claro que você não vai agradecer a você, não é? Então, eu quero tomar, tá? Tomar em nome de todas aqui da sala e as outras que não puderam estar presentes para agradecer a você, viu, Alexina, viu, Roberta? Essa mola, esse pilar, essa criatura aí que move a gente, que segura a gente, Que motiva segura, a gente. né? Eu estou vendo pelo perfil dela, ela é que segura, ela está sempre firme, né? Sim, segura É um mesmo. baobá, né? A ventania vem e ela lá, né? Segurando. Eu estou vendo. Não é isso? Então, Zé, parabéns para você também, tá certo? Com certeza todo mundo vai de encontro ao que eu estou dizendo, em agradecimento a você que sempre se dedicou a essa comissão. Alexina, foi muito feliz em ter deixado você na continuidade. Obrigada, muito obrigada. Realmente é um trabalho fantástico de Zélia, a dedicação. E não é só aqui no nosso grupo, não, viu? O trabalho que ela faz no Casa Amarela, quando eu visitei, percebi que é um trabalho maravilhoso. Parabéns e que Deus te conserve sempre assim. Obrigada e obrigada pela sua generosidade. Você é a inspiração. O que a gente faz é a sua inspiração. Obrigada. Agora chegou a minha vez. Ô, Júlia, quem sabe um dia a gente participar de um retiro desse, né? Eu fiquei curiosa. Mas eu já estou na lista dela do próximo. Viciada em Roberta. Oh, meu Deus! E eu viciada em você, que não tem coisa mais gostosa do que estar com outras mulheres conscientes. Não tem, não existe. Roberta, e Casa Forte, Casa Amarela está lhe esperando. Tá bom. Os outros clubes para roubar você. Pela presença nessa reunião da Comissão Distrital de Mulheres, desse ano rotário, de 22-23, desse distrito de 4.500. Muito, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, Júlia. Obrigada a você também. Encontro. Tchau, boa noite a todo mundo. Eu vou ter outra reunião daqui a pouco. Tchau. Tchau. Boa noite, obrigada, gente. Boa noite.